Segundo ano da vida pública de Jesus, indo para Arimateia com os discípulos e com José de Emaús. Senhor, que faremos com este? Pergunta Pedro a Jesus, indicando o homem cujo nome é José, que os segue, desde que deixaram Emaús e que agora está ouvindo os 2 filhos de Alfeu, que se ocupam em particular dele. Eu já disse, ele vai conosco até a Galiléia. E depois ele fica conosco, verás que assim vai acontecer. Vai ser discípulo ele também? Depois daquele fato que sucedeu com ele? És fariseu tu também? Eu não, mas parece-me que os fariseus estão de olhos em nós até demais, e se eles o veem conosco, vão dar-nos aborrecimentos. Tu queres dizer isto, e então, pelo medo de sermos perturbados, deveríamos deixar um filho de Abraão entregue à desolação? Não, Simão Pedro. Ele é uma alma que se pode perder ou se pode salvar, conforme o modo como for tratada a sua grande ferida. Mas os teus discípulos já não somos nós? Jesus olha para Pedro e sorri amavelmente. Depois diz: Um dia, há muitos meses, eu te disse, muitos outros ainda virão. O campo é vasto, muito vasto. Os trabalhadores serão sempre insuficientes por causa da vastidão do campo, e também porque muitos farão como Jonas, morrerão na aspereza do trabalho. Mas vós sereis sempre os meus prediletos. Termina Jesus, puxando para perto de si o perturbado Pedro, que com esta promessa se tranquiliza. Então ele vai conosco? Sim, até que se fortaleça o seu coração, que está envenenado por tanto ódio que teve que suportar. Está intoxicado. Tiago e João, junto com André, alcançam também o Mestre e escutam. Vós não podeis avaliar o mal imenso que um homem pode fazer a outro com a sua intransigência hostil. Eu vos peço que vos recordeis de que o vosso Mestre sempre foi muito benigno para com os enfermos espirituais. Vós pensais que os meus maiores milagres e minha principal virtude sejam manifestados nas curas dos corpos. Não, amigos. Sim, vinde aqui também vós, que estáis na frente, e vós que estáis atrás de mim. O caminho é largo e podemos andar por ele em grupo. Todos se apertam junto a Jesus, que prossegue. As minhas principais obras, as que mais testemunham a minha natureza e a minha missão, que são olhadas com alegria pelo meu Pai, são as curas dos corações, sejam elas curas de um ou mais vícios capitais, sejam desolações que abalam aqueles que se persuadiram de que estão sendo punidos por Deus, abandonados por Deus. Uma alma que perdeu esta certeza da ajuda de Deus, que é ela ainda? É como uma trepadeira mirrada que se arrasta no pó, não podendo mais agarrar-se à ideia que era a sua força e a sua alegria. Viver sem esperança é um horror. A vida, em suas asperezas, é bela somente porque recebe estes raios de sol divino. Esta vida tem como meta aquele sol. E tétrico o dia humano, molhado pelo pranto, marcado pelo sangue? Sim, mas depois teremos o sol. Não haverá mais dor, não mais separações, não mais asperezas, não mais ódios, não mais misérias e solidões, nem névoas opressoras. Mas luminosidade e canto, serenidade e paz. Mas Deus, o sol eterno. Olhai como fica triste a terra quando há um eclipse. Se o homem tivesse que dizer, o sol morreu, não lhe pareceria estar sempre vivendo em um escuro hipogeu murado, sepultado, morto, antes de morrer? Mas o homem sabe que, além daquele astro que esconde o sol e lança um ar fúnebre sobre o mundo, existe também o alegre sol de Deus. Assim é o pensamento da união com Deus durante toda a vida. Os homens ferem, roubam, caluniam, mas Deus cura, restitui, justifica, e com uma medida bem cheia.
Os homens dizem: Deus te rejeitou? Mas a alma tranquila pensa, deve pensar: Deus é justo e é bom. Ele vê as causas e é benigno. E o é ainda mais do que o pode ser o mais benigno dos homens. Ele o é em um grau infinito. Por isso, ele não me rejeitará, se, inclinando o rosto choroso sobre o seu seio, eu lhe disser: Pai, só tenho a ti, teu filho está aflito e abatido, dá-me a tua paz. Agora eu, o enviado por Deus, recolho aqueles que o homem perturbou, ou que Satanás arrastou, e os salvo. Eis a minha obra, esta é verdadeiramente minha. O milagre sobre o corpo é o poder divino. A redenção dos espíritos é obra de Jesus Cristo, o Salvador e Redentor. Eu penso, e não erro, que os que acharam em mim a sua reabilitação aos olhos de Deus e aos olhos deles serão os meus discípulos fiéis, aqueles que com maior força poderão levar as turbas para Deus, dizendo: Vós sois pecadores? Eu também. Estais aviltados? Eu também. Estais desesperados? Eu também. Contudo, estás vendo, da minha miséria espiritual o Messias teve piedade e quis que eu fosse seu sacerdote, porque ele é a misericórdia, e quer que disso o mundo se persuada. E ninguém está mais apto para persuadir do que aquele que a experimentou em si mesmo. Agora, eu uno estes aos meus amigos e aos meus adoradores, desde que nasci. Portanto, a vós e aos pastores, antes, os unos aos pastores, aos curados, aqueles que, sem especial escolha, como foi a vossa, dos 12, colocaram-se no meu caminho e seguiram por ele até a morte. Perto de Arimateia está Isaque. Quem me pediu isso foi o nosso amigo José. Eu tomarei comigo o Isaque para que se una ao Timoneu quando ele chegar. Se creres que em mim há paz e meta para toda uma vida, poderás unir-te a eles. Eles serão para ti bons irmãos. Ó, meu conforto, é mesmo como tu dizes, as minhas grandes feridas, tanto de homem como de homem de crença, estão sendo curadas muito rapidamente. Há 3 dias que estou contigo, e parece-me que aquilo que há apenas 3 dias era o meu tormento, já é um sonho. Eu tive esse sonho, mas, quanto mais o tempo passa, mais o sonho se desvanece diante da realidade, daqueles contornos que me feriam. Nestas noites tenho pensado muito. Em José tenho um bom parente. Ele foi a causa involuntária do meu sofrimento, porque, por meio dele, é que fiquei conhecendo aquela mulher. E isto te pode dar uma ideia de se podíamos ou não saber de quem era a filha. Dela, da primeira mulher de meu pai, sim, pode ter sido, mas não de meu pai. Tinha outro nome e tinha vindo de longe. Conheceu o parente numa troca de mercadorias, e eu a fiquei conhecendo assim. O parente se interessa muito pelos meus negócios. Eu os oferecerei a ele. Perder-se-iam ficando sem dono. Ele os vai adquirir, sem dúvida, também para não sentir o remorso de ter causado o meu sofrimento. E eu poderei ter o suficiente e seguir-te tranquilo. Só te peço que me concedas esse Isaque de que falas. Tenho medo de ficar sozinho com os meus pensamentos. Eles são ainda muito tristes. Eu te darei Isaque. É uma alma boa. A dor o aperfeiçoou. Durante 30 anos levou a sua cruz. Ele sabe o que é sofrer. Enquanto isso, nós iremos avante e nos encontraremos em Nazaré. Não pararemos com José na casa dele? José provavelmente está em Jerusalém. O Sinédrio tem muito o que fazer, mas ficaremos sabendo por Isaque. Se ele estiver lá, levar-lhe-emos a nossa paz. Se não estiver, pararemos uma noite só para descansar. Tenho pressa de chegar a Galileia. Lá há uma mãe que está sofrendo, porque lembrai-vos disso, lá há quem só cuida de afligi-la, e eu a quero tranquilizar.
Com os 12 em direção a Samaria. Jesus está com os 12 apóstolos. A região ainda é montanhosa, mas como a estrada é bastante larga, eles estão todos juntos e falam entre si. Mas agora que estamos sozinhos, podemos falar sobre isso. Por que tanto ciúme entre os dois grupos? Pergunta Filipe. Ciúmes? Não passa de orgulho, responde Judas de Alfeu. Não, digo que é apenas um pretexto para justificar, de alguma forma, seu comportamento injusto para com o mestre. Sob o pretexto de zelo pelo Batista, conseguem afastá-lo, sem afastar muito as multidões, afirma Simão. Gostaria de desmascará-los. Pedro, faríamos muitas coisas que ele não faz. Por que não? Porque ele sabe que é melhor não o fazer. Tudo o que temos a fazer é imitá-lo. Não cabe a nós guiá-lo, e devemos estar felizes com isso. É um grande alívio ter apenas que obedecer. Tens toda a razão, Simão, diz Jesus, que caminhava à frente deles, aparentemente pensativo. Tem toda a razão. É mais fácil obedecer do que comandar. Não parece, mas é. Certamente é fácil quando o espírito é bom, e da mesma forma é difícil comandar quando o espírito está reto. Porque um espírito que não é justo dá ordens irracionais e piores do que irracionais. Então é fácil comandar, mas como é mais difícil obedecer. Quando o homem é responsável por um lugar ou grupo de pessoas, ele deve ser sempre caridoso e justo, sábio e humilde, moderado e paciente, firme, mas não obstinado. Oh, é difícil. Por enquanto, você só tem que obedecer. Você deve obedecer a Deus e ao seu mestre. Você não é o único. Se pergunta por que eu faço ou não certas coisas. Você se pergunta por que Deus permite ou não permite tais coisas. Veja, Pedro, e todos vocês, meus amigos. Um dos segredos do crente perfeito é não se colocar como interrogador de Deus. Por que vós fazeis isso? Uma alma que não está completamente formada pede a Deus. E essa alma parece estar tomando a atitude de um adulto sábio diante de um menininho e diz: isso não deve ser feito, é tolo, está errado. Quem está acima de Deus? Vedes agora que, sob o pretexto de zelo por João, estou sendo expulso, e vocês estão escandalizados. E vocês gostariam que eu consertasse as coisas, polemizando com aqueles que mantêm esses princípios. Não, nunca. Vocês ouviram o que o Batista disse pela boca dos seus discípulos. Ele deve crescer, eu devo diminuir. Não há pesar nele, não há apego à sua posição. Um santo não está apegado a essas coisas. Ele não trabalha para aumentar o número de seus próprios seguidores. Ele não tem seguidores próprios. Ele trabalha para aumentar os crentes em Deus. Só Deus tem o direito de ter seguidores. Portanto, como não lamento que algumas pessoas, de boa ou má fé, continuem sendo discípulos do Batista, ele não se angustia, como vocês ouviram, se alguns de seus discípulos vierem a mim. Ele desconsidera tal mesquinhez numérica. Ele olha para o céu, e eu olho para o céu. Não discutam, portanto, entre vocês, se é justo ou injusto que os judeus me acusem de arrebatar discípulos do Batista. Seja justo ou injusto permitir que as pessoas digam isso. Essas são brigas de mulheres falantes em torno da fonte da aldeia. Os santos ajudam uns aos outros, dão e trocam espíritos com facilidade, sem reservas, sorrindo com a ideia de trabalhar para o Senhor. Eu batizei e fiz vocês batizarem, porque o espírito das pessoas está tão embotado hoje em dia que é necessário apresentar-lhe simpatia, milagres e doutrina de forma material. Por causa dessa estupidez espiritual, terei de me valer da ajuda de substâncias materiais quando quiser que vocês façam milagres. Mas acreditem em mim, a evidência da santidade não está no óleo, nem na água, nem em qualquer outra cerimônia. Está chegando o tempo em que uma coisa impalpável e invisível, que os materialistas não podem conceber, será a rainha que retorna, poderosa e sagrada,
com todas as coisas sagradas e em todas as coisas sagradas. Por meio dela, o homem voltará a ser filho de Deus e fará o que Deus faz, porque terá Deus com ele. A graça. Essa é a rainha que retorna. Então o batismo será um sacramento. Então o homem falará e compreenderá a linguagem de Deus e dará vida e vida. Ele dará poder da ciência e da força. Então, mas vocês ainda não estão maduros para aprender o que a graça lhes concederá. Por favor, ajudem a sua vinda, treinando-se continuamente, e esqueçam as coisas inúteis e más. Lá é a fronteira de Samaria. Acha que devo falar aí? Todos estão mais ou menos escandalizados. Digo-vos solenemente que em todo lado há samaritanos, e se eu não falasse onde há samaritano, não falaria em lado nenhum. Venham, portanto, não farei nenhum esforço para falar, mas não vou desdenhar de falar de Deus, se me pedirem. Um ano acabou, o segundo está começando, é entre o início e o fim. No início, o Mestre ainda era predominante, agora o Salvador está sendo revelado. O fim verá o rosto do Redentor. Vamos, quanto mais um rio se aproxima de seu estuário, mais ele cresce. Eu também estou aumentando a obra de misericórdia, porque o fim se aproxima. Vamos para algum grande rio depois da Galileia? Talvez para o Nilo? Ou o Eufrates? Sussurram alguns dos discípulos. Talvez estejamos indo entre os gentios, respondem outros. Não falem entre si. Estamos indo para o fim meu, ou seja, para o cumprimento da minha missão. Ouçam com atenção o que vos digo, porque depois vos deixarei, e vocês terão que continuar em meu nome. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.